O caso Caroline nos alerta, Potter, para uma falha muito grave, ou para uma sucessão de falhas, de ausências, de não trabalho que deveria ter sido feito e não foi feito, de uma série de entidades. Contaram os repórteres Ian Tâmbara e Letícia Mendes, que estão aqui no estúdio, que pelo menos 10 entidades, 10 instituições, Conselho Tutelar, a escola, um grupo de acolhimento, tudo passou, teve pelo menos um registro. O hospital, a menina foi 4 vezes em um mês, e aí diziam que tinha caído da bicicleta. No dia anterior, Potter, PG, no dia anterior dela morrer, ela chora na escola e ela conta pros psicólogos, para pedagogo, enfim, para a direção da escola. Ela fala, primeiro ela chora porque ela não tem pai, porque ela foi abandonada, e ela diz que a mãe bate nela. No dia anterior, ela meio que diz assim, pelo amor de Deus, me ajudem. Isso a gente falou sobre isso, e é tão emblemático. Do presidente da República dizer, escuta, pode me tirar da minha família, pelo amor de Deus, favor, porque eu vou morrer. Ela falou no dia anterior, e aí nada foi feito. E é emblemático que o relatório da escola tenha chegado quando ela já estava morta. Ian Tâmbara, Letícia Mendes estão no estúdio. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, que novidades temos? Bom dia, Kelly, PG, Potter. A novidade seria, nesse momento a gente provavelmente estaria trazendo para vocês já os resultados apontados pela Polícia Civil, daqueles laudos que era o que faltava, né, para apontar de fato qual foi a causa da morte da menina. Se ela tinha morrido mesmo por uma causa, por conta da ingestão de medicação, né, ou por causa natural, que era a dúvida que restava ainda. Hoje seria divulgado o resultado desses exames, da investigação daquilo que seria a causa dela ter morrido. Não o resultado da investigação. O inquérito segue em andamento, não foi concluído. Porém, era aguardado esse laudo toxicológico do IGP, que estava para sair até o final, isso do Instituto Geral de Perícia, estava agendado aí para sair até o final dessa semana, foi já encaminhado para a polícia, e a gente teria esse conhecimento público, então, do que a polícia encontrou nesses laudos. Porém, hoje pela manhã fomos surpreendidos, então, com essa decisão judicial. A gente tem pouquíssimas informações ainda de onde partiu, por que partiu, qual a motivação e até quando vale essa decisão. Mas é uma decisão judicial vinda da Justiça de Guaíba, que a Letícia Mendes deu uma apurada, já conseguiu algumas informações para entender, né, Letícia, sobre do que se trata essa decisão afinal. Então, bom dia a todos. Então, na verdade, a gente ainda tem mais dúvidas do que respostas nesse caso, né? O fato é que havia uma coletiva de imprensa agendada agora para as 10 horas da manhã, coletiva acionada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde estaria o chefe da Polícia Civil e também a diretora-geral do Instituto Geral de Perícias, né? Eles detalhariam esses laudos periciais, ainda havia alguns laudos pendentes, mas os principais já foram concluídos. Eles detalhariam esses laudos, mas em razão dessa decretação de sigilo, o que a gente sabe é que é uma decretação de sigilo em que não se pode, neste momento, entrar nesse teor desse caso, né? A polícia, nesse momento, não pode fazer isso, né? A própria polícia, nós questionamos a polícia o que eles sabem sobre a decisão, né? Eles disseram que ainda não tiveram acesso ao teor integral dessa decisão, né? Para nos dizerem, por exemplo, quanto tempo isso dura, né? Até quando isso vai ser estabelecido, né? Até o que mais? A gente não vai ter nenhuma resposta mais sobre o caso, ou vai ter? Eu entrei em contato com o Judiciário, com a assessoria do Tribunal de Justiça, e eles estão buscando essas informações também dentro do Judiciário. Entrei em contato também com o Ministério Público para saber se houve uma provocação de algum órgão, né? Por exemplo, o próprio Ministério Público, se alguém pediu, né? Para ter sigilo? Não, em princípio não. Em princípio isso teria ocorrido diretamente do Judiciário, teria sido uma decisão do Judiciário. Mas, repito, essas informações a gente ainda está confirmando. Mas é curioso que tenha sido marcado uma entrevista com pessoas como um chefe de polícia, alguém da estrutura do Estado, grande, né? Alguém com relevância. E daí, no momento, pouco tempo antes da entrevista, vem a decretação. Por que não foi decretado antes? A Polícia Civil, enfim, temos a questão também da greve que envolve os delegados que não vinham falando, enfim, ia fazer essa coletiva para explicar todo o processo da investigação finalmente, né, ia ser um primeiro pronunciamento oficial em coletiva do caso. Mas desculpa te interromper, provavelmente teria alguma novidade? Sim, esses laudos e também os próximos passos da investigação, que, por exemplo, se fosse confirmado de fato a ingestão de medicação, o que a polícia ia investigar, como o corpo foi parar ainda dentro do contêiner,
gente não sabe. Essas outras questões que precisam ainda ser respondidas e seriam colocadas hoje, né? Agora, claro. E, claro, a polícia estaria à disposição da imprensa até para tirar essas dúvidas que a gente ainda tem. E até conversando, acionando as fontes da polícia, a gente ouviu expressão assim sobre a transparência, que a polícia buscava a transparência tendo essa coletiva em mente para, enfim, trazer para a gente essas respostas, porém foi surpreendida com essa decisão. Quando o inquérito for finalizado, a polícia, a princípio, deve divulgar as informações. Como ele ainda não foi, agora vigora essa decisão. E é importante reforçar, né, que essas respostas de hoje, elas eram essenciais, assim, pra gente entender, claro, né? Porque o laudo toxicológico, por exemplo, ele é fundamental para indicar se realmente aconteceu. Até então só tem depoimento sobre o caso, né? Só tem relatos da mãe. Mas é a perícia que é a prova técnica, né? Que é aquilo que vai apontar se a menina realmente teve a ingestão dessa quantidade de medicamento que a mãe disse, isso era suficiente para causar a morte dessa criança, né? Ou algum outro fator externo pode ter causado, né? Então, realmente, infelizmente, a gente acaba, por enquanto, sem respostas. Qual é a importância de um sigilo, num caso como esse? Não, existe uma coisa, Potter, PG e ouvintes, que é o resguardo da criança e do adolescente. Isso não é a Kelly que inventou, isso está descrito na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, que é a proteção. A gente, aqui, inclusive na rádio, quando vai colocar uma imagem de uma criança, para qualquer que seja a pessoa, coisa positiva, tem todo um regramento, um cuidado. Não pode haver exposição de criança e de adolescente sob risco de você estar tornando aquela criança, aquele adolescente vulnerável. E neste caso, a gente tem mais crianças envolvidas, porque ela não era a única filha. Então, isso tem que ser colocado, né? Isso tem que ser levado em consideração. Não pode. Mas a gente também tem que pensar que a gente está diante de um caso em que responsabilidades precisam ser apuradas, reconhecidas e depois punidas, porque nos parece ainda com o que a gente tem de elementos que falhas aconteceram. A sociedade inteira acompanha esse caso e eu vou mais na direção da polícia de que é preciso ter transparência. Claro que agora já tem, e porque a criança já morreu, infelizmente, né? Eu lamento absolutamente sobre todos os aspectos. A criança foi morta. A criança foi morta. A criança pediu socorro. A criança foi lá. A criança foi torturada. É uma sequência de absurdos. A criança todo mundo sabia, os vizinhos sabiam, todo mundo falava sobre isso e não se agiu. O que precisa a gente entender, e acho que com a decisão judicial descrita, né, a gente vai saber, olha, houve uma provocação. Não, o Ministério Público pediu, por exemplo, tá? Porque o Judiciário pode agir de ofício, a gente sempre explica que pode, mas houve uma provocação, o Ministério Público pediu para proteger as outras crianças, pode ser? Kelly sabe que esse caso mexe com a gente, né? Porque a gente tá sempre perto de uma criança, né? E ontem, né, eu fui pegar meus meninos na escola e eu cheguei um pouquinho antes e tinha um menininho sentado no chão da escola. É triste, assim, né? E aí eu passei por ele, assim, e ele tava muito triste, porque tava todo mundo brincando e me deu eu fui lhe perguntar pra ele. E eu perguntei, tá acontecendo alguma coisa? E ele olhou assim pra mim, não, eu tava mexendo nas unhas, assim, nos dedinhos, assim, não. E aí o pai dele veio e viu que eu me aproximei dele, saí e me deu um ruim. E aí eu voltei pra falar pro pai dele o que eu tinha perguntado. E o pai dele assim, muito obrigado. Eu também senti que ele tá meio tristinho, né? E ele me agradeceu. Tipo, é uma coisa mínima, mas de entender que todo mundo tem que cuidar das crianças. Isso todo mundo. Tá e aí, nesse caso de Guaíba, a Carolyn estava absolutamente abandonada. Abandonada. Desamparada por uma rede de negligência. A rede total, né? A rede total. E quem queria, não conseguia, por burocracias, que é uma parente, enfim, né? Vai ter mais coisas sobre esse caso, né? Óbvio, né? Com certeza, né? A gente espera, né? A gente segue apurando ao longo do dia de hoje. Primeiro, o resultado já tem, né? Se ia ser apresentado, o resultado já tem. Exatamente. Sim, ele já existe.